Parece estranho o que eu vou dizer agora, mas olha só. Siga sua intuição e veja sua vida melhorar. Fernando, como que é isso? Pois é, intuição, muitas vezes chamado de o sexto sentido pelas mulheres, se é o sexto sentido, e as mulheres, o homem não tem sexto sentido, mas tanto o homem quanto a mulher tem intuição. E eu vou te dizer por que você deve seguir a sua intuição na vida. Eu bem que poderia trocar essa ideia com você baseado em achismo, ou baseado mesmo até em livros que eu vi, no que eu vi de pessoas falando, mas não, eu vou falar com você baseado na minha própria experiência. Como que se eu tivesse ouvido a minha voz interior, vamos dizer assim, né? Mas não é voz interior, né? O nome certo é isso que eu te falei, é intuição. Se eu tivesse ouvido a minha intuição, muita coisa teria mudado na minha vida. Eu vou te dizer um exemplo aqui mesmo, nessa plataforma do YouTube. Há muitos anos atrás eu comecei os modelos de canais que hoje dão certo aqui. Tem muito canal, por exemplo, nesse tipo que eu estou fazendo para você. Eu já fiz um canal desse tipo aqui há mais ou menos 10 anos atrás. 10 anos atrás eu comecei, criei alguns vídeos, mas com muita vergonha eu parei de fazer. Resultado, canais explodiram no YouTube. Canais de mão desenhando, eu comecei alguns vídeos, parei. Canais cristãos, comecei, parei. Canal de filosofia, comecei, parei. Tudo isso eu comecei a fazer antes de existir aqui no Brasil. Acredita nisso? Eu comecei a fazer, cara, eu já criei mais de 50 canais, mais de 50. Eu comecei um monte de vídeo, um monte de canal. Coloquei 2, 3, 4, 5 vídeos. Alguns eu cheguei a colocar 10 vídeos e eu parei depois, cara. E aí eu não fui pra frente. E hoje, adivinha, todos esses canais que eu comecei antes, hoje eles estão bombando aqui no YouTube, sendo feito por alguém. Outro exemplo prático de intuição foi quando no meu trabalho eu falei, caramba, seria bom se alguém apresentasse uma solução como essa. Mas aí iria requerer ali uma meia hora, 40 minutos de empenho para desenvolver aquela solução. E a minha intuição sempre falando, para um tempinho, olha isso aí. E aí eu simplesmente fui ignorando, até que um dia meu chefe falou, seria bom que alguém apresentasse essa solução aqui, viu? E aí eu tive que parar 30, 40 minutos e fazer aquela solução. Puxa vida, e se eu tivesse parado um pouquinho antes para poder ver isso? E meu último exemplo é no casamento, é claro, não poderia deixar de ser assim. Você tá ali de boa, a sua intuição diz assim, tira aquele negócio ali, ou então limpa aquele negócio ali, ou leva sua esposa para dar uma volta, ou faz tal coisa na sua casa, para sua esposa, para seus filhos, ou você começa a sentir assim e fala, pô, podia fazer uma viagem com esse povo, hein? Tô muito sem dinheiro assim, né? Mas podia pegar esse povo aqui, juntar e rodar aí uns 30, 40 minutos, ir num lugar legal, deixar essas crianças se divertir, deixar a esposa respirar ares novos. Você fica aquele negócio na cabeça, mas depois você esquece. Pois é, tudo isso, esses exemplos que eu te dei, foi intuição, que você deveria sim ter feito. E o que é intuição? Intuição, ela vem de repente, ela não se baseia em raciocínio lógico. Porém, intuição não é uma loucura também. A intuição, ela se baseia na experiência de vida, ela se baseia nas coisas que estão acontecendo no momento. Experiências de vida, acontecimentos e pensamentos. Ali está o tipo de pensamento que vai mudar a sua vida ali. Como se fosse um sexto sentido que vai fazer você tomar uma decisão rápida e espontânea e que na maioria das vezes é assertiva, sabia? Se você estiver esperando razão, pode esquecer, porque a intuição, ela se baseia na experiência armazenada, naqueles pensamentos que a sua cabeça está tendo ali e que às vezes, se você for procurar lógica, você nem vai encontrar, sabe? Mas a sua intuição vai dizer, cara, vai, é esse o caminho, tome essa decisão. É mais ou menos nesse pé que a intuição acontece. Ai, Fernando, eu sou homem, não sou tão sentimental. Como que eu vou saber quando a minha intuição está batendo a porta? Pois é, existem algumas formas de perceber, mas a principal delas você não consegue fugir. Por quê? É quando acontece um frio na barriga. A intuição, geralmente, ela vem acompanhada de um friozinho na barriga. E dá aquele frio, você...
ou podia ver tal coisa, podia ver tal coisa. Ou, quando você não sente um frio na barriga, às vezes é sutil. Vem só aquele pensamento assim, bem que eu podia fazer isso aqui, hein? Sabe, assim, do nada, você não tá nem pensando naquilo, sabe? É diferente quando você tá fazendo um planejamento, quando você tá planejando, quando você... simplesmente, a intuição, ela pula todas as fases de pensamento crítico, de lógica, e vai direto pra decisão. Sabe, é como se você estivesse andando ali e aí você passa e vê um carro parado e um cara do lado triste olhando para baixo. E a sua intuição diz assim: vai lá conversar com ele. Você ignora todos os pontos que você não entende de mecânica, que você não tem um combustível ali na hora, você não quer nem saber. Você para e vai lá: ô chefe, aconteceu aí, mano? Às vezes o cara falou, só preciso dar um empurrão até ali. Já aconteceu comigo, sabe? Então a intuição, ela vem dessa forma e em grande parte das vezes ela tem uma manifestação física, que é esse friozinho na barriga, sabe? Agora, fica o meu alerta: intuição não é paranoia, porque paranoia você pensa, tem vários pensamentos e começa a ter cenários na sua cabeça baseado no medo. Aí você fica, ai meu Deus, isso não é intuição, isso é paranoia. Você teve tempo de pensar, maquinar, planejar e sentir medo, sabe? Agora a intuição não. Ela não te dá nem tempo de sentir medo, porque ela pega pega a sua experiência, pega seus pensamentos, ela pega tudo isso, a mente faz isso e fala: faz isso, você, faz isso. Então, cara, quantas vezes você poderia estar num patamar totalmente diferente? Quantas vezes você poderia talvez estar até rico? Quantos pontos você poderia ter ganhado com a sua esposa? Quantas vezes você poderia ter se dado bem na vida simplesmente por ter ouvido a sua voz interior, ou seja, ouvido a sua intuição? Aliás, durante esse vídeo você pensou, pô, podia dar um like. Pois é, dá um like agora. Sabe? Então, cara, para e pensa. Sabe, eu tava de boa hoje, vindo do meu trabalho, hoje eu decidi vir de ônibus, e aí eu falei, eu tive uma intuição, vou gravar um vídeo no meio do caminho falando de intuição, sabe? Porque isso vira e mexe e acontece essas intuições na minha vida. E por que você deve fazer ouvir a sua intuição, dar mais ouvidos? Porque, cara, olha, hoje eu decidi, hoje assim, né, de um tempo pra cá que eu decidi dar voz à minha intuição. Eu decidi seguir minha intuição e aí falei, não, agora eu vou pegar pra valer. Vou criar o meu canal sobre devocionais. Criei, tá lá, 1.300 inscritos, indo de vento em popa. Hoje eu coloco um vídeo por semana. Tá indo. Eu sempre quis fazer um canal sobre mentalidade financeira. Já tinha até criado alguns, abandonado. Depois eu falei, não, esse vai ser meu segundo canal. Peguei, fiz o segundo canal e mandei ver. Tá lá, indo, bacana. Tem 400 inscritos e tá indo, cara. O pessoal tá interagindo, tá funcionando, sabe? Esse canal aqui, eu sempre quis ter um canal assim. Já tinha feito canais assim, baseado no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, um canal mais empírico, com menos edição. Já tinha criado um canal assim, mas tinha parado. Depois eu falei, não, eu vou pegar esse aqui, e pra valer, peguei. Então esse aqui é o terceiro canal, beleza. Tirando esse, eu tenho mais uns outros 3 que eu coloco vídeos semanalmente. Cara, e tá indo, que eu nem posso te dizer o tema aqui agora, né? Mas tá indo esses outros, sabe? E é isso, cara. Dê ouvidos à sua intuição, tanto para o bem quanto para o mal. Se você ouvir a sua intuição, muita coisa boa vai acontecer na sua vida, que não está acontecendo hoje, porque você não está ouvindo a sua intuição. E também ouvir a sua intuição vai te livrar de muita coisa ruim que hoje está acontecendo na sua vida. Coisas ruins estão acontecendo. E como você não ouve a sua intuição, elas acontecem. E você poderia evitar que essas coisas acontecessem na sua vida, simplesmente por ouvir a sua intuição. Imagine se eu não ouvisse a minha intuição e decidisse o melhor cenário, o melhor microfone, a melhor câmera, o melhor roteiro. Você nunca teria acesso a esse material falando para você dar ouvido à sua intuição. Então eu simplesmente ouvi minha intuição, gravei e coloquei aqui para você. E creio que vou agregar valor para a sua vida quando eu decidi ouvir a minha intuição. Ouça a sua intuição, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para coisas boas darem certo na sua vida, quanto para você evitar coisas ruins. Ouve a sua intuição. Vai na minha, que você passa de ano nesse conselho aqui. Até o próximo.